Saudações, diletos discentes, aqui quem vos fala é o professor Éder, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Unidade Escolar Estado de São Paulo, segundo ano. Nossa aula hoje de análise linguística, ela vai versar sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Quando doer demais, mantenha fé, porque tudo que machuca perde a força quando a fé existe. Essa é a nossa mensagem inicial. Tipos de sujeito. Introdução, tipos de sujeito, conceito. Sujeito. Sujeito é o termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração, se declara alguma coisa. Outro conceito de sujeito é dizer que sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, em número e em pessoa. Ou aquilo ou aquele de que ou de quem se fala. Também o sujeito é quem fala. Ele não é preposicionado e nem é adverbial. Tipos de sujeito. O sujeito ele tem 5 classificações. Ele pode ser um sujeito simples, composto, oculto, inexistente ou indeterminado. O sujeito simples. Diz-se do sujeito simples aquele que possui apenas um núcleo. O que é um núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Ou seja, é aquela palavra que ela funciona como um imã. Ela puxa para si toda a sentença, tudo aquilo que a sentença ou que o restante da sentença da oração diz a respeito desse termo. Então, o sujeito simples possui apenas um núcleo. Exemplo, Maria vende bolos. A primeira coisa que você deve fazer para identificar o termo essencial da oração sujeito é você identificar o verbo. Lembra de quando nós estudamos frase, oração e período? Então, o verbo é essa palavra nuclear. Identifique o verbo. Vende bolos. Pergunte ao verbo. Quem é que vende bolos? Ele vai responder Maria. Maria, uma única palavra, um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Exemplo. Maria e João vendem bolos. Quem é o verbo? Vendem. Quem é que vendem bolos? Maria e João. Então, eu tenho 2 palavras, eu tenho 2 núcleos. Sujeito composto. Quando é que o sujeito é inexistente? O sujeito é inexistente quando ele possui em seu predicado um verbo impessoal. O verbo impessoal é aquele verbo cuja ação não pode ser realizada por uma pessoa, ou essa ação não pode ser apontada por uma pessoa que está realizando. Exemplo, choverá amanhã. Choverá é um verbo que indica um fenômeno da natureza, portanto é um verbo fenomênico. Essa ação de chover não pode ser apontada por nenhum ser, a não ser Deus. Aí você vai dizer, não, mas é Deus que faz chover. Só que Deus está no plano ontológico e nós estamos no plano gramatical. Então, gramaticalmente, essa oração não tem sujeito. Por isso, choverá amanhã é uma oração sem sujeito. O sujeito aí é inexistente, assim como qualquer verbo fenomênico. A quarta classificação é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, há 2 casos de se indeterminar o sujeito. Por que se indetermina o sujeito de uma oração? Olha, o falante ele pode indeterminar o sujeito porque ele não quer se comprometer com aquilo que é dito ou com o que ele viu, e aí é uma forma de, talvez, de defesa, ele indeterminar o sujeito. Então, em 2 circunstâncias, em língua portuguesa, o sujeito pode ser indeterminado. A primeira é, coloca o verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Esse verbo pode ser um verbo intransitivo, que é um verbo que não precisa de complemento, ou um verbo transitivo indireto, que é um verbo que precisa de um complemento preposicionado. Então, observe o exemplo. Vive-se bem em Paris. Vive-se. Viver é um verbo intransitivo, ou seja, é um verbo que não precisa de complemento. E eu boto o se, que funciona como índice de indeterminação do sujeito, e aí eu tenho o sujeito indeterminado. Você pergunta, quem é que vive bem em Paris? Vive-se. Não sei, não quero dizer. A segunda forma de se indeterminar o sujeito é você pegar o verbo e colocar na terceira pessoa do plural sem o agente estar presente, anteriormente ou posteriormente. Então, quando você diz, por exemplo, entraram no prédio à noite. Quem foi que entrou no prédio à noite? Entraram. Eu posso até saber, mas não quero me comprometer. Então, eu indetermino o sujeito colocando ele na terceira pessoa do plural, sem especificar o agente. Falaram mal de você. Pegaram seu lápis.
tomaram seu celular. O sujeito está indeterminado. E o quinto e último caso, que não está apresentando aqui no slide, mas eu vou falar para vocês, é o sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer dessas três nomenclaturas se refere ao mesmo tipo de sujeito, que é o sujeito que não está presente no contexto da oração explicitamente, mas ele está escondido, como o próprio nome diz, ele está elíptico. Ele é descoberto pela desinência do verbo. Isso acontece muito, a elipticidade desse sujeito na fala. A gente deixa muitos termos elípticos quando a gente está falando na oralidade. Por exemplo, eu digo assim, ó, peguei o seu celular. Quem foi que pegou? Eu. Porque eu é o pronome de primeira pessoa que vai se flexionar e concordar com a forma verbal peguei. Tomou o ônibus. Quem foi que tomou o ônibus? Ela ou ele. Ela ou ele tomou o ônibus. Então, aparecendo o verbo, o sujeito vai estar oculto, vai estar desinencial, vai estar elíptico. Vamos lá para o exercício. Frase: acabou-se a confiança. Foi-se ao parque ontem. Choveram reclamações no guichê do parque. Ventava muito naquele tempo. O professor de Química e Física faltou. Os professores e os coordenadores faltaram. Conseguiram as notas. Chegaram as notas. Perdeu-se de pouco. Vamos analisar cada um. Primeiro, acabou-se a confiança. Quem é o sujeito? Vamos localizar primeiro o verbo. O verbo é acabar. Aí eu boto, ó, acabou-se a confiança. Professor, aqui não é o caso do sujeito indeterminado, não? Não. O que foi que acabou? Eu pergunto para o verbo. A confiança. A confiança se acabou. Aí ele botou numa ordem inversa, botou o verbo primeiro. Observe, sujeito não é uma noção espacial. Sujeito é uma noção gramatical. É o termo sobre o qual a sentença, contida com o verbo e o predicado, vai dizer algo a respeito. É com quem o verbo concorda em número e pessoa. Então, sujeito é um termo gramatical, ele não é um termo espacial. O sujeito ele não vai estar, ele pode estar no começo da oração, no meio ou no final, e nem por isso ele vai deixar de ser sujeito, porque não é o lugar no espaço onde ele está na oração que vai determinar a posição dele ou a função dele de sujeito, mas sim as relações sintáticas semânticas que esse termo desenvolve com os outros constituintes oracionais. Então, quando eu digo acabou-se a confiança, o que foi que acabou? Quando você pergunta para o verbo, ele vai dizer a confiança. Então, o sujeito é de que tipo? Simples, só tem um núcleo que é confiança. Foi-se ao parque ontem. Quem foi que foi ao parque ontem? Observe, verbo na terceira pessoa do singular mais o se, que funciona como pronome ou índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Quem é que foi? Não sei, não quero dizer. Choveram reclamações no guichê do parque. Choveram reclamações. Observe, eu falei para vocês que quando eu tenho um verbo fenomênico, esse verbo é impessoal. Porém, choveram aqui, ele não está sendo usado no sentido de fenômeno da natureza, de precipitação pluviométrica. O choveram aqui, ele tem um sentido conotativo. Choveram reclamações. Então aqui eu tenho o sujeito explícito. Quando o verbo estiver no sentido conotativo, o verbo fenomênico, ele vai apresentar sujeito sim. Então, o que foi que choveu? Reclamações. Se eu botar na ordem direta, fica assim, ó, reclamações choveram no guichê do parque. Então, sujeito, reclamações, que tipo de sujeito? Simples. Ventava muito naquele tempo. Agora sim, ó, agora eu tenho o caso clássico de verbo fenomênico, portanto impessoal, que vai marcar a oração sem sujeito, um sujeito que não existe. Ventava muito naquele tempo. Nevou em Teresina ontem. Trovejava sempre. O professor de Química e Física faltou. Quem foi que faltou? O professor. Então, o professor é o núcleo do sujeito, sujeito simples. Os professores e os coordenadores faltaram. Quem é o verbo? Faltaram. Quem foi que faltou? Os professores e os coordenadores. Eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Conseguiram as notas, verbo na terceira pessoa do plural, sem um agente explícito. O que é isso? Sujeito indeterminado. Chegaram as notas. Opa, chegaram é um verbo intransitivo. As notas chegaram. Então, sujeito simples, as notas. Perdeu-se de pouco. Quem foi que perdeu?
Não sei, não quero dizer, não quero me comprometer. Coloco o verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de determinaçãozinho do sujeito, o pronome se, e aí eu tenho o sujeito indeterminado, ok? Passemos para frente. O predicado, conceito e classificação. O predicado é tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito, ou seja, o predicado ele contém o verbo e toda a sentença que vai se referir a esse sujeito. Então, identificado o sujeito, tudo, absolutamente tudo o que sobrar, tudo o que restar após se identificar o sujeito, se chama de predicado. Exemplo, Mariana saiu de casa às 6 da manhã. Quem é o verbo? Saiu. Quem foi que saiu de casa às 6 da manhã? Mariana. Mariana é o sujeito simples. Retirado o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, o predicado saiu de casa às 6 da manhã. Aqueles exercícios estavam muito fáceis. Quem é o verbo? Estavam. O que estavam muito fáceis? Você pergunta para o verbo, ele responde, aqueles exercícios. Então, aqueles exercícios é o sujeito simples, o predicado, retirado o sujeito, tudo o que sobra. Estavam muito fáceis. O predicado ele pode se apresentar de 3 formas, verbal, nominal e verbo nominal. A seguir, vamos descrever a estrutura linguística de cada um desses tipos de predicado, na sua classificação. Então, para se classificar o predicado, basta ficar atento à apresentação dessas estruturas. Se você identificar essas estruturas numa oração, o predicado vai ser verbal, verbo nominal ou nominal. Então, a primeira estrutura do predicado verbal, o predicado verbal é formado pelo quê? Ou ele tem um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precisa de complemento, ou ele é um verbo intransitivo. Então, toda vez que tiver na estrutura da oração um verbo transitivo, seja direto ou indireto, ou um verbo intransitivo, o predicado vai ser verbal. Toda vez que eu tiver um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto na estrutura da oração, o predicado vai ser nominal. Toda vez que eu tiver um predicado verbo nominal, toda vez na estrutura da oração, ou vou ter um verbo transitivo mais um predicativo do sujeito, ou um verbo intransitivo mais um predicativo do objeto, ou vice-versa. Ok? Vamos lá agora ver o conceito do que é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo de valor adjetivo que dentro do predicado ele vai modificar o sujeito, atribuindo a esse sujeito uma qualidade, um estado ou uma condição. E o predicativo do objeto? O predicativo do objeto é de igual forma um termo de valor adjetivo, mas que vai modificar o complemento do verbo. Observe, ele não vai modificar o sujeito. O predicativo do sujeito, ele aponta para o sujeito da oração. O predicativo do objeto, ele aponta para um elemento que está dentro do predicado, né? Então, ele está dentro do predicado, esse elemento, que é o complemento do verbo, que é um objeto direto. Então, no momento em que se fala, e ele faz o quê? De igual forma, ele indica uma qualidade, um estado ou uma condição desse objeto. Vamos aqui para os exercícios para a gente esclarecer melhor isso. Observe. As amigas de Juliana estavam cansadas de brincar. Os esforços foram inúteis. Catarina sorriu feliz. Elegeram Mariama líder de turma. Observe. A primeira oração, as amigas de Juliana estavam cansadas de brincar. Vamos localizar o verbo. Quem é o verbo? Estavam. Qual é a transitividade desse verbo? Ele não tem transitividade, porque ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele está ligando o que ao que? Ele está ligando um sujeito a uma característica desse sujeito. Então, quem é o sujeito? Quem é que estavam cansadas de brincar? As amigas de Juliana. Sujeito às amigas de Juliana. Que tipo de sujeito? Simples, porque só tem um núcleo, que é as amigas. E o predicado? Tudo o que sobrou. Estavam cansadas de brincar. Estavam cansadas de brincar, observe, eu tenho um verbo de ligação e tenho cansadas. Esse adjetivo cansada ele está se referindo a quem? Às amigas. Então, as amigas não é o sujeito, logo esse predicativo, essa qualidade, essa indicação está sendo atribuída ao sujeito. Então, cansadas é o predicativo do sujeito. Quando aparecer um predicativo do sujeito ou um de objeto, o predicado é classificado como nominal. Segundo o exemplo, os esforços foram inúteis. Novamente eu tenho um verbo de ligação, que é foram. Quem é que foram inúteis? Os esforços. Os esforços é o sujeito. Retirado o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Foram inúteis. Observe, inúteis
foram os esforços. Inúteis é um adjetivo que está caracterizando os esforços, logo é o predicativo do sujeito. Quando aparecer um predicativo do sujeito ou de um objeto na estrutura da oração, o predicado é nominal. Terceiro exemplo. Catarina sorriu feliz. Sorriu é um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. Sorriu feliz. Quem foi que sorriu feliz? Catarina. Catarina é um sujeito simples. Sorriu feliz, predicado. Que tipo de predicado é esse? É formado por um verbo intransitivo. É um predicado verbo nominal. Por quê? Porque feliz foi a Catarina e sorriu. Ela sorriu, a ação de sorrir é atribuída a ela e ela estava feliz. Então eu tenho um verbo intransitivo e tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado verbo nominal. Elegeram Mariama líder de turma. Quem foi que elegeu? Não sei, não quero dizer. Elegeram. O verbo está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então tudo isso aqui é predicado. Ó. Se o sujeito é indeterminado, tudo isso daqui é predicado. Elegeram Mariama líder de turma. Quem foi que elegeu? Não sei, já disse. Elegeram quem? Mariama, líder de turma. Então, quem elege, elege algo, elege alguém. Esse verbo é transitivo direto. Elegeram Mariama. Mariama é o complemento do verbo elegeram. Então, é o objeto direto. Agora, líder de turma se refere a quem? Líder de turma está indicando quem é a Mariama, está especificando, está apontando para ela. Logo, é uma caracterização feita a Mariama. Então, é um predicativo do sujeito? Não, porque o sujeito é indeterminado, é um predicativo do objeto, dentro do próprio predicado. E aí eu tenho o predicativo do objeto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e um predicativo do objeto, eu tenho a classificação desse predicado correta. Qual seria? Predicado verbo nominal, porque o predicado tem um verbo como núcleo e um predicativo do objeto. Ok? Os exercícios demais vocês farão no caderno de vocês para a nossa posterior aula de correção, ok? Que são esses. Indique a função dos termos em destaque. Classifique os predicados das frases a seguir, indicando primeiro a transitividade verbal e depois indicando se há predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E depois, a mesma forma, você vai indicar a transitividade verbal, indicando se tem oração sem sujeito ou predicativo do objeto, ok? O verdadeiro amor é o amor da diferença. O amor igual é um amor narcísico. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.